Graça e paz, meus amados irmãos. A palavra do Senhor diz em 1 João, do capítulo 1, do versículo 5 adiante: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Essa palavra nos chama a atenção, porque a palavra de Deus começa dizendo aqui em 1 João, do capítulo 1, do versículo 5, que esta é a palavra que João ouviu de Jesus. Ele ouviu e agora está anunciando a todos, primeiramente, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é bondade, Deus é amor e nele não há maldade, nele não há falsidade. E se dissermos que temos comunhão com Ele, se dissermos que temos intimidade com Ele, se dissermos que fazemos a mesma obra dEle, andarmos na luz, que não há mentira em nós, que não há falsidade em nós, que não há trevas em nós, mas mentindo durante o dia, mentindo durante a tarde, mentindo durante a noite, não praticamos então a verdade. Mas se andarmos na luz, se nós cumprirmos aquilo que nós lemos, não somente ouvimos, mas praticarmos esta palavra, assim como Ele está na luz, assim como Ele é bom, verdadeiro, santo, justo, se nós formos imitadores dEle, temos então comunhão uns com os outros, temos comunhão com Deus. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A palavra do Senhor diz que, primeiramente, só tem comunhão com Deus quem vive em luz, quem vive em verdade, quem vive em santidade, quem não vive em mentira, quem não vive em trevas, quem não vive em prostituição, quem não vive em roda de disse-me-disse, quem não vive em homossexualismo, quem não vive em lesbianismo, quem não vive em bebedices, quem não vive em pornografias, quem não vive em dissoluções, quem não vive em intrigas, quem não vive falando mal um do outro, mas quem vive na luz, como Ele está na luz, como o Senhor é luz, verdade, santidade. Mas se nós dissermos, não, eu sou crente, não, eu sou servo de Deus, não, é porque eu canto, eu sou crente, não, mas porque eu prego, eu sou crente, mas as obras são trevas, nós estamos mentindo e nós não praticamos a verdade. Queridos, não adianta eu louvar com a boca, ainda que seja o louvor mais lindo, ainda que seja a melhor melodia, a melhor nota humana, mas se eu não andar em luz, eu sou trevas. Não adianta eu ter a melhor homilética, a melhor pregação, o melhor sermão, ter as palavras mais belas, se eu não andar em luz, eu estou em trevas e não há poder de Deus. Porque Romanos capítulo 1, versículo 16, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho, é a verdade. O Evangelho, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo
está aqui neste momento, está em sua comunhão com a igreja, está na dispensação, em corrigir, em redarguir, em levantar. Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. E se nós não andamos em luz, nós estamos em trevas. Se não fazemos as obras que está escrito, somente ouvimos e não somos praticantes, nós somos mentirosos. E a palavra do Senhor diz que nós não temos então comunhão com Deus. Se nós não fazemos aqui, nós não temos comunhão com Deus. Mas se nós fazemos a nossa parte, nós temos comunhão com Deus através do sangue de Jesus derramado naquela cruz do Calvário. Mas se nós estamos andando em trevas, se nós estamos fazendo o que é errado, o Senhor nos chama ao versículo 8 para a confissão dos pecados, para que então possamos andar em luz e não mais em trevas. Ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que estamos fazendo o que é correto, mesmo fazendo mal, nós estamos em pecado. Se dissermos, não, eu sou crente, eu faço o que é certo, mas esconde do homem, esconde e engana-se a si mesmo, você está em pecado. Eu estou em pecado se nós agimos assim. Mas a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo, para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós andamos no erro, mas nós olharmos e falar, realmente eu estou no erro, eu acho que às vezes é luz, mas é trevas as obras que eu faço. Porque a árvore não é conhecida pelo dom, não é porque eu prego bonito, não é porque eu canto bonito, não é porque eu evangelizo, não é porque eu tenho conhecimento que eu sou luz, mas os frutos, pelos seus frutos os conhecereis. Então eu ainda vejo que eu falo mentira, ainda roubo, ainda vejo pornografia, ainda agrido a esposa, ainda agrido o marido, ainda sou respondão, eu ainda tiro proveito das pessoas, eu ainda jogo jogos de azar, eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo. Então peraí, eu tenho que confessar os meus pecados e abandonar. Então a palavra diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para que você fique envergonhado com isso, mas para que vocês parem de pecar, para que vocês voltem. A palavra do Senhor diz: lembra onde caíste, volta, conserta. Não queira seguir, não queira consagração, não queira óleo sobre a sua cabeça, título de pastor, de obreiro, de missionário, de diácono, de diaconisa. Não queira títulos, mas queira o seu nome escrito no livro da vida. Lembra onde caíste, volta e conserta. E ele diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não continuem pecando, não continuem no erro, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos purifica, é Ele que nos dá a vida, é Ele que nos tira do lamaçal do pecado, é Ele quem troca as nossas vestes, é Ele que muda a nossa história, é Ele que tira o homem da lama e o coloca assentado à mesa com Ele. E Ele é a propiciação, o sacrifício pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, não somente pelos que estão dentro da igreja já, que ainda está no erro, ou ainda que já está correto com o Senhor, buscando arrependimento todo dia, mas também pelos de todo o mundo. A salvação é para todos que creem em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz em Mateus 10, capítulo 32, que aquele que confessa Jesus diante dos homens, ele também confessa diante do Pai. Ele confessa diante de Deus. Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao 10, porque com sua boca confessa e com o coração você crê para a justiça. Com a boca confessa para a salvação e no coração você crê para a justiça. Então a palavra do Senhor está nos dizendo que Deus é luz e nele não há trevas. Deus é luz
E não podemos falar que estamos em Deus, que servimos a Deus, que vamos para o céu, se ainda cometemos as obras da carne. Mas abandonemos então as obras da carne pelo sacrifício que Cristo fez, porque antes nós não tínhamos controle, mas o pecado já não habita mais em nós. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E o pecado não terá mais domínio sobre vós. Resisti, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.